Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Graça e a paz, igreja. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade do pastor, agradecer também a Deus pela oportunidade, e pedir para os irmãos ficarem de pé e abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 21. Apressa-te vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudio e os irmãos todos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bem, meus irmãos, essa carta que Paulo escreve, essa passagem que nós lemos, é as últimas palavras que a gente encontra de Paulo na Bíblia. Paulo aqui, ele já está no corredor da morte. Alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que Paulo já estava com o pé na cova e a cabeça na guilhotina, na forca. Paulo já estava convencido da morte, não havia mais jeito. Então Paulo ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, se despedindo da igreja. Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, sua última carta, preso lá na sua segunda prisão em Roma. Paulo esteve preso em Roma 2 vezes. A primeira vez, as prisões de Paulo, a primeira e a segunda são bem distintas uma da outra. Se a gente for reparar, a primeira prisão de Paulo foi preso por questões judaicas. Os judeus mandaram prender Paulo porque Paulo havia introduzido um gentio no templo, segundo os judeus. E Paulo foi preso pela primeira vez. A segunda prisão de Paulo já é mais diferente. Ela não foram os judeus, mas foram o Império Romano que mandou prender Paulo, acusado de botar incêndio em Roma. A primeira prisão de Paulo, ele foi preso como um apóstolo. Mas a segunda prisão de Paulo foi preso como um malfeitor, como um bandido, como o líder dos incendiários de Roma. Na primeira prisão, Paulo ora para sair, pede para sair e realmente sai. Mas na segunda prisão, Paulo não orou para sair e nem saiu. Na primeira prisão de Paulo estava preso em uma casa, podia receber todos. Mas na segunda prisão era diferente. Ele não poderia receber ninguém. E ainda mais, ele não estava numa casa bonitinha, ele estava numa masmorra. Ele estava num lugar fedorento, ele estava num lugar imundo, frio, sozinho, sem ninguém, pois todos haviam abandonado ele. Paulo estava lá. E segundo os estudiosos, aquele lugar onde Paulo estava, as pessoas só saíam de lá de 2 jeitos. Ou porque ficavam leprosas, ou as pessoas pegavam lepra lá, ou saíam de lá para o martírio. Ou seja, Paulo escreve já o quê? Já está morto, já não tem mais o que fazer. Já estou no caminho da morte. E antes de entrar no texto, eu queria passar um pouco pela carta de 2 Timóteo, para que a gente entenda um pouco
que estava passando no coração daquele apóstolo. Vamos passar um pouco pela carta de Timóteo para a gente aprender um pouco sobre o que estava acontecendo com Paulo. Em 2 Timóteo 2,9, Paulo diz a Timóteo: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que Paulo, ele estava ali como um bandido, como um ladrão, como um malfeitor. E agora, imagine como estava a reputação do apóstolo Paulo. O que as pessoas não falavam dele por aí? Ah, lembram de Paulo? Paulo, aquele pregador, agora é um bandido. Lembram de Paulo? Paulo que fundava igrejas por aí, agora é um malfeitor. Paulo que curava as pessoas, curava os enfermos, agora está preso como líder dos incendiários de Roma. Então, meu irmão, Paulo estava sendo difamado, Paulo estava sendo mal falado por aí. Agora, imagine o que isso causava no coração de Paulo. Ser acusado injustamente, ser acusado de algo que você não fez. E para piorar tudo isso, 2 Timóteo 1,15 está escrito que está ciente de que todos da Ásia me abandonaram, ainda que Paulo estivesse preso e ainda todos que estavam ali, todos os amigos dele, abandonaram. Imagine agora o que Paulo estava passando, sendo mal falado, preso, e ainda todos os abandonaram. Todos abandonaram a Paulo. Os amigos de Paulo abandonaram Paulo, os irmãos na fé abandonaram Paulo, os filhos na fé abandonaram Paulo. E para piorar ainda a situação, a gente vê no verso 8 do primeiro capítulo de 2 Timóteo, que Paulo diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do encarcerado, que sou eu. Ou seja, não te envergonhe, Timóteo, de mim. Ou seja, Timóteo também estava envergonhado por causa de Paulo. Então, não só Paulo não se perdeu todos, mas até o seu próprio filho na fé quis abandonar Paulo. E Paulo, se vocês, eu acho que todos aqui conhecem o direito romano. O direito romano é algo muito falado, muito famoso. Até hoje, nas grandes universidades, se fala do direito romano. E Paulo, quando foi preso, antes de ser preso, ele também teve direito. Ele teve direito à defesa. A gente vê isso lá em 2 Timóteo 4,16, que está escrito: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Além de estar abandonado, quando Paulo vai na sua primeira defesa, ele provavelmente deveria estar esperando que alguém aparecesse lá para defendê-lo, porque ele era inocente, ele não tinha culpa. Mas quando ele chega lá, ele não encontra ninguém. Todos haviam abandonado a Paulo. E agora a imputação do crime da queima de Roma estava sobre Paulo. Paulo então sai daquela audiência, daquele lugar, com a condenação escrita. Já estava condenado, porque ele escreve lá em 2 Timóteo 4,6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão. Então Paulo, ali, meu irmão, estava abandonado, estava sem ninguém, sem os melhores amigos dele, estava no pior ali, no frio, na escuridão. Paulo também agora estava no corredor da morte. E como Paulo fica diante de tudo isso? Paulo fica fraco. Paulo ficou fraco, pois nós vemos lá em 2 Timóteo 4,6: pois o Senhor me revestiu de poder. O Senhor, Ele reveste aqueles que são fracos. Então Paulo, ele ficou fraco. E diante de tudo isso, gente, eu pergunto para vocês: será que uma pessoa que nessas condições que Paulo estava, teria condições de aconselhar alguém, de pastorear alguém, de dar conselhos a alguém? Paulo teve. E não só deu conselhos a Timóteo, mas esses conselhos que ele deu a Timóteo servem para a gente hoje também. E eu separei aqui
alguns tópicos sobre esses ensinamentos que Paulo trouxe a Timóteo, que servem para as nossas vidas hoje. O primeiro deles se encontra no verso 9, que diz o seguinte: procura vir ter comigo depressa. Às vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida. Momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de dor. E eu digo a vocês, meus irmãos, que nesses momentos, sabe o que a gente precisa? A gente precisa de um ombro amigo. Porque Paulo, ele estava ali sozinho, sem ninguém por perto. Ele pede quem? Timóteo, vem comigo, me acompanha, Timóteo, me visita, venha depressa. Então, meu irmão, a gente aprende no primeiro tópico que a gente não pode, não deve, em hipótese alguma, ficar sozinhos. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por momentos de angústia. E na hora da angústia e na solidão, precisamos de uma companhia, precisamos de alguém do nosso lado, precisamos encontrar alguém que seja da nossa confiança, para podermos dividir as nossas cargas. E se a gente se perguntar, se a gente for olhar, hoje acontece uma coisa muito triste dentro do meio cristão. Se a gente for ver quantos pastores, quantos crentes estão aí tirando as suas vidas, eu te pergunto por quê? Sabe por quê, meu irmão? Porque as pessoas não estão buscando o ombro amigo. O homem, ele precisa de Deus, mas o homem também precisa do homem. A gente precisa ter um amigo de confiança para dividir as nossas cargas, para dividir os nossos pesos, porque se a gente não dividir as nossas cargas, vai ficar pesado demais para a gente. E se você está vivendo num momento difícil, você deve procurar um ombro amigo. Então convide alguém para perto de você e divida a sua carga. O segundo princípio que Paulo nos ensina se encontra no verso 11. Está escrito: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois é útil para comigo. Nesse segundo princípio que Paulo está falando, nós aprendemos uma coisa. Nós aprendemos que é necessário pedir perdão. É necessário perdoar aquelas pessoas que erraram conosco. Às vezes você está se perguntando, mas o que tem a ver esse versículo? Para a gente entender esse versículo, a gente precisa voltar em outros dois versículos, que se encontram lá no livro de Atos. O primeiro desses versículos é Atos 13:13, que diz o seguinte, que diz que na primeira viagem missionária de Paulo, ia com Paulo e Barnabé, um homem chamado João Marcos, que era sobrinho de Paulo. E João Marcos, ali no meio da viagem, decide voltar para casa da mãe dele. A Bíblia não fala os motivos, mas a Bíblia fala que ele decidiu voltar para casa. E João Marcos volta, a viagem missionária continua, Paulo é apedrejado lá, a viagem missionária foi uma bênção. Eles voltam para Antioquia, contam lá a história. E assim que termina a viagem missionária, o Paulo e Barnabé participam do grande concílio de Jerusalém, lá por causa de uma heresia que estava surgindo. E após o concílio, Paulo vira para Barnabé e diz o seguinte: Barnabé, vamos voltar para a viagem missionária de novo? Só que Barnabé diz o seguinte: vamos, Paulo, porém só vamos voltar com meu sobrinho João Marcos de novo. Aí Paulo não quis voltar com Barnabé, porque João Marcos já tinha ido embora, ele não queria mais. Então Paulo não queria perdoar Marcos, né? Mas aí a viagem missionária continua. Paulo segue caminho com Silas e Barnabé vai com João Marcos para o Chipre. E ali é uma bênção e tudo. João Marcos, ele foi uma bênção para a igreja.
escreveu inclusive o primeiro evangelho que nós temos, o Evangelho de Marcos. E Paulo também voltou, fez viagens missionárias, fez a segunda, fez a terceira, foi preso em Roma e depois foi preso novamente na sua segunda viagem missionária. E aí é que se encontra esse texto que nós acabamos de ler, que Paulo pede para Timóteo para que traga contigo a Marcos, para que ele trouxesse a Marcos com ele. Meu irmão, o que Paulo está nos ensinando? O que Paulo ele está nos ensinando com isso? Sabe o que Paulo está nos ensinando com essa mensagem? Que nunca você é tão grande do que quando você é humilde. Sabe o que Paulo está nos ensinando? Que você não perde a sua autoridade espiritual reconhecendo os seus erros e tendo coragem de pedir perdão. Olha só o tamanho de Paulo. Paulo era o maior apóstolo, o maior escritor, mas ele teve um erro lá no passado com João Marcos. E ele falou o que para Timóteo? Antes de morrer, inclusive, pouco tempo antes de morrer: Timóteo, traz João Marcos, porque ele é muito importante para o meu ministério. Meu irmão, nós não podemos avançar na vida deixando pessoas feridas lá para trás, deixando pessoas feridas no caminho. Nós não podemos avançar se nós deixamos pessoas feridas, mas nós devemos alcançar o perdão, meu irmão. Nós devemos perdoar uns aos outros. Paulo também está nos ensinando que nós precisamos criar coragens para construir pontes que atravessam abismos que nós mesmos construímos. Então nós devemos criar pontes para chegar do outro lado. Então, meu irmão, nós vamos agora para o terceiro princípio que Paulo nos ensina, que está no verso 13. Está escrito: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Meu irmão, olha só o que Paulo estava passando: um momento de dificuldade, um momento de dor, um momento de angústia. Mas mesmo nesse momento, no caminho da morte, na rota da morte já, ele pede o quê? Timóteo, traz os meus pergaminhos que eu deixei na casa de... que eu deixei em Carpo. Então, meu irmão, mesmo nesse momento de dificuldade, Paulo ele queria o quê? Ele disse para si mesmo o quê? Eu preciso aprender mais das Escrituras. Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso aprender, eu preciso me aprofundar, eu preciso mergulhar na intensidade do Evangelho. Paulo, então, ele está nos ensinando que nós nunca, em hipótese alguma, não importa a circunstância, devemos nos afastar da palavra de Deus. Paulo está sendo acusado de um crime que não cometeu, dentro de uma masmorra, sendo acusado de bandido. Os irmãos, filhos na fé o abandonaram. Ele vai para uma audiência e todos o abandonaram, mas mesmo assim, ele quer conhecer mais de Deus. E hoje, meu irmão, tem muitas pessoas dentro das igrejas, tem muitas pessoas aí que estão passando por problemas pequenos. Olha o tamanho do problema de Paulo. E hoje temos pessoas que estão passando por problemas pequenos e que por esses problemas estão dizendo que eu não quero mais a igreja, eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais ler a Bíblia, por coisinhas bestas, meu irmão. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, se está ruim, se está bom, nós devemos buscar a palavra de Deus. Vamos para o quinto princípio, quarto princípio. No verso 21, está escrito: apressa-te a vir antes do inverno. Paulo está falando que nós devemos viver intensamente para Deus. Nós devemos viver intensamente para Deus, porque amanhã pode ser tarde demais. Para você entender o que Paulo quis dizer nesse versículo 21, você tem que entender o que Paulo estava passando em Atos 27.
Em Atos 27, para quem não sabe, Paulo está passando o naufrágio quando ele está indo para Roma. Aí ele passa pelo naufrágio, ele vira para o capitão e ele diz o quê? Capitão, isso aí não vai dar certo não. Sabe por que não vai dar certo, capitão? Porque nós vamos chegar no inverno. O inverno, falta 3 meses para o inverno. O inverno não é bom para navegar. O tempo não está bom, a maré não está boa. Então, não é bom. E o capitão fez o quê? Não ouviu Paulo. Se preocupou mais na mercadoria que perecia e tudo. E aí, o capitão vai e o que acontece? O navio quebra. O navio colide, o naufraga. Então, meu irmão, a gente vê o quê? Que ali, naquele navio que já estava há 14 dias à deriva, o medo tomava conta de tudo, né? E Paulo está dizendo a Timóteo, quando ele diz no verso 21, apressa-te ter comigo antes do inverno. Ó, Timóteo, o que eu estou querendo dizer? Ó, daqui 3 meses é o inverno. O inverno não é bom para navegar. Se você não vir ter comigo agora, daqui 3 meses eu nem vou estar mais aqui. Olha só, Paulo, como eu disse, Paulo já estava no corredor da morte. Então daqui 3 meses, Paulo não estaria mais vivo. Então Timóteo, ele teria o quê? Ou ele viria antes do inverno, ou ele não viria mais para ver Paulo. Ou seja, ou ele tinha 2 opções. Ou ele vinha agora, ou ele não vinha nunca mais. Então é isso que Paulo está querendo dizer quando ele diz, Timóteo, venha comigo antes do inverno. Então, meu irmão, a gente, eu entendo que Deus, Ele nos dá oportunidades. E nós devemos aproveitar essa oportunidade antes que ela passe. Tem coisas na vida que você faz hoje, ou amanhã você não faz nunca mais. Se você hoje tem que amar um filho, ame-o hoje. Se você quer buscar a Deus, busque-o hoje. Se você quer fazer algo, faça hoje, pois amanhã pode ser muito tarde. É algo que eu acho muito interessante, eu acho incrível isso, porque se vocês pararem e olharem, por exemplo, num funeral a gente vê o quê? Eu nunca conheci ninguém para receber tanto elogio, gente, do que o morto. Agora eu te faço a pergunta: por quê? Porque, eu te pergunto de novo, será que ele recebeu os mesmos elogios em vida? Nunca. Outra coisa que me deixa assim no velório é quando tem gente que é pão duro, vocês sabem, né? Tem gente que, rapaz, não, passou a vida inteira, não comprou uma flor para a esposa, mas quando morre, não compra uma flor não, compra uma coroa. E agora eu te pergunto, por quê? Porque tem pessoas, meu irmão, porque a dor do remorso é maior do que a da gratidão. Amém? Então, se você tem que fazer algo para alguém, faça hoje. Vamos agora para o 6º princípio. 5º, é porque está aqui na folha 6. Vamos para o 5º princípio. No verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Meu irmão, a melhor maneira de você encerrar a carreira, a melhor maneira de você fechar as cortinas da vida é dando glória ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único que é digno de louvor, de honra, de adoração. Eu imagino, assim, quando eu vejo a morte de Paulo, eu imagino uma cena de um executador romano entrando numa masmorra fria, numa masmorra escura, entrando lá, procurando por Paulo. Ele vai chamando Paulo e Paulo responde,
Ele pergunta, cadê Paulo? Cadê Paulo? Paulo vem até ele e diz o quê? Ei, Império Romano, não foi vocês que vieram até mim, mas eu que me entreguei a vocês. Não fui eu que... Não foi você... Na verdade, eu não me entreguei ao Império Romano, né? Mas Paulo está dizendo que eu não me entreguei... Não foi vocês que vieram me buscar, mas eu que me entreguei não ao Império Romano, mas eu me entreguei ao meu Senhor, que morreu por mim. Então, os carcereiros recebem a ordem de executá-lo. E Paulo vai, eu imagino Paulo caminhando agora até um lugar onde ele seria morto. E Paulo vai caminhando. E ali, Paulo já está partindo, meu irmão. Paulo, ele já está a partir. E a palavra partir para o crente, ela tem vários significados. O partir, o que significa partir? O primeiro significado da palavra partir seria tirar o peso das costas de alguém. O que isso significa para o crente? O significado está lá em Apocalipse 14:13. Morrer é descansar das suas fadigas. A palavra partir tem o seu segundo significado, que é desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio. O que isso significa para o crente? Que partir é o crente atravessar desse mundo para a sua pátria celestial. O terceiro e último significado para a palavra partir é afrouxar as estacas de uma barraca, levantar o acampamento e ir para sua casa permanente. O que isso significa para o crente? Que partir é ele sair dessa terra passageira e ir para sua pátria eterna, para o seu lugar onde de lá ele nunca sairá. E ali Paulo vai embora, chega ali diante da morte. E eu imagino que, como Paulo era um homem muito conhecido, provavelmente o executador romano deve ter perguntado a Paulo. E nesse momento eu já falo para os irmãos que já podem ficar de pé. Eu imagino a Paulo ali. O executador pergunta para Paulo: Paulo, quais são... Você aceita? Falaram as últimas palavras? Paulo responde: aceito. E ele pergunta: quais são? Ao Senhor Jesus a honra, a glória para todos sempre. Louvor e honra a Ele. E agora eu imagino a cena na morte de Paulo. Paulo põe sua cabeça ali no cepo. A espada romana desce. A cabeça de Paulo cai para um lado, o corpo cai para o outro. Paulo tomba como Marte. Mas ele é aceito como um príncipe nos céus. Esse Paulo combateu o bom combate. Paulo encerrou a carreira. Paulo guardou a fé. E a última pergunta que eu faço: meus irmãos, será que esse homem, ele não tem autoridade para dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Amém? Eis-me aqui outra vez diante de ti.